Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se nas vossas sendas sobras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 186. Glória a Deus. Aleluia. A gente deve sempre olhar para cima, né? Aleluia. Nosso alvo é Cristo. E nosso Cristo está em cima. A Bíblia diz que Ele é acima de tudo e de todos. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu chamo Glória a Jesus. Aleluia, Jesus.
Jesus. Dar boas-vindas a todos os irmãos. Eu vou falar nome por nome, né? Mas o que é que nós dissemos para nossos irmãos? Seja bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Aqui vocês são especial. Amém, meus irmãos? Fica à vontade. Glória a Deus. Está aqui o irmão Adilon, né? Que é o mensageiro da noite. Glória a Deus. Sempre me honrando, né? Um compromisso que faz com Jericóis aqui na Igreja Madureira. Sempre está aqui. Uma pessoa que eu sempre digo é meu braço direito. Meu braço direito. Sempre abençoando a Igreja Madureira. Glória a Deus, né? O irmão Antônio também, que está aqui conosco, né? É diácono também da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Glória a Deus, né? Está aqui nesta obra para nós juntos desbravar essa cidade de Jericó, os municípios dessa cidade junto, em nome de Jesus, né? Aleluia! Já que no início as crianças vão louvar, não? Vocês vão louvar? Vai preparar primeiro o louvor a Jesus Cristo. Preparar, né? Então, enquanto isso, o irmão Antônio vai trazer uma saudação aqui abençoada aqui nessa noite. A glória de Jesus. Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Hoje Glória a Jesus. Natal, né? 24 de dezembro. Assim como já falou o pastor, ninguém sabe certo qual foi o dia do nascimento de Jesus, mas como comemora neste período, né? Então, deixa como está, né? Nas comemorações, né? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sei que Jesus, ele nasceu e nasce todos os dias, né? Na minha vida, eu vejo Jesus, dou lugar a Jesus para nascer todos os momentos e viver, permanecer na minha vida, porque sem Jesus nada poderemos fazer. Tem pessoas que acham que é tudo e pode fazer tudo sem precisar de ninguém. E não é assim. Tem até crente, né, que acha que da forma que vive está bom demais, seguir seus próprios preceitos está bom demais. Não é. Bom é seguir Jesus. Não é seguir preceitos. Não é seguir doutrina de homem. É seguir Jesus Cristo. Deixar Jesus nascer na sua vida e permanecer. Mas lamentavelmente, da forma em que Jesus nasceu, ainda hoje Jesus está sendo desprezado por muitos. A Bíblia diz no capítulo 2 de Lucas, e no versículo de número 7, o versículo de número 6 diz assim: aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. Ela quem? Maria, mãe de Jesus. Haveria de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Jesus, quando para nascer, procuravam os pais de Jesus lugar para que Maria desse a luz a Jesus Cristo. E ninguém quis dar oportunidade, lugar para que Jesus nascesse. Hoje ainda, a gente prega a palavra, a gente procura alguém que quer dar um pouquinho da sua vida para Jesus. E ninguém quer. Muitos rejeitarão, muitos rejeitam. A gente mostrando os benefícios de Jesus e as pessoas sempre recuando, deixando
Jesus. Mas para nós que aceitamos Jesus, aceitamos aquele que um dia, louvado seja o nome do Senhor, nasceu de uma virgem para ser o Salvador da nossa alma, o Salvador das nossas vidas, né? O versículo 11 diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Se eu tivesse a possibilidade de mudar essa palavra, eu dizia: no meu coração hoje nasceu Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Por que Jesus estava deitado numa manjedoura? Por que Jesus não nasceu em um lugar especial, um lugar específico? Porque a Bíblia diz que ele veio como uma raiz de uma terra seca, não tinha formosura, não tinha boniteza, não tinha nada para que nós pudéssemos se agradar dele. Não de forma alguma. Mas Jesus, ele veio para nos dar a vida, nos dar a salvação. Foi desprezado, porque o versículo que nós lemos, o 7, diz que não encontraram, não havia lugar para eles na estalagem. Mas no nosso coração, Jesus pode habitar. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tocar
queimada no fogo. E quem se apregar nela vai morrer apregado, viu? Louvado seja Deus, né? Nós temos que se apregar em Jesus. Que Ele é quem pode nos salvar, né, amigo José? Amigo José aí, né? Esposa da minha cunhada Catarina. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver assim, quer falar alguma coisa, irmão? Está com a oportunidade, viu? Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Deus está presente, irmão. Pode glorificar. Mas aqui tem liberdade, né? Glória a Deus. Nós temos liberdade de... Glória a Deus, né, irmão? Eu vejo, irmão. É por isso que a palavra de Deus diz que o povo do mundo são mais prudentes que o povo da luz, né? Veja um jogo de futebol, o pessoal grita, pula, né? Falta rasgar a garganta, mas para Deus ninguém faz nada, né? Louvado a Deus. E Jesus, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, irmão. Glória a Deus. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Eu leio aqui o capítulo 3, versículo 2 e o 3. Aleluia. Muitos diziam da minha alma, não há salvação para ele. E Deus lá, porém tu, Senhor, é um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou falar aqui um pouquinho, como se diz, véspera de Natal. Eu fiquei sabendo uma coisa, né? Não tem nada a ver com o Natal, mas eu fiquei indignado. Que de primeira a gente só via nas televisão, né? Muito longe. Aconteceu um caso lá perto da minha região, Palmeiras, Piauí. Um cara estrupou uma criancinha, né? De 4 meses. Para vocês verem que Deus está voltando, viu? Aí é o fim do mundo. Uma criancinha, um anjo, 4 meses. O padrasto da criança. Aí eu fiquei indignado com isso aí. E eu agradeço a oportunidade. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus, né? Glória a Deus. O irmão Zedão também está com a oportunidade para fazer uma saudação nessa noite. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. E os amigos que nos honram com a presença nesta noite. Que Deus venha mover os seus corações, que Deus venha abrir o coração para receber a palavra de Deus, para entender qual é o verdadeiro propósito de Deus para nossas vidas, né? Por que Ele deu a vida dele na cruz? Para que nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui nesta noite reunido, se alegrando na presença de Deus, para falar do amor de Deus, né? Já foi falado muito aqui hoje do nascimento de Jesus Cristo, né? E Ele é a esperança para nós nascer também a cada dia. Ele é uma esperança viva que ficou para cada um de nós que quiser se render aos pés de Jesus Cristo. Porque quando nós vivemos entregue no mundo da perdição, no mundo da maldade, que meu irmão acabou de citar aí, isso é cumprimento do que a palavra fala, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar salvação. Jesus veio buscar e salvar tudo aquilo que se encontra perdido. Glória a Deus. E esse Deus que nós anunciamos, é para isso que nós estamos aqui nessa noite, reunidos, é para honrar o nome dele, porque toda honra e toda glória é para Jesus. Porque só Ele é, né? Eu convido a igreja a abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos 1, verso 3 e 4, deixar uma reflexão aqui da palavra de Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos, versículo 3 e verso 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Cumprimentar aqui, perdão que eu esqueci de cumprimentar o nosso irmão Adilon, o diácono irmão Antônio, né, que também faz parte do altar do Senhor Jesus. Tem o privilégio de honrar o nosso Deus nessa noite com a mensagem, né? Sempre é bom
honrar o nosso Deus, fazer parte desse trabalho. É para isso que Ele chamou, né? Ele diz na palavra dele que Ele chama cada um de nós é para isso. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado é o nome de Jesus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aleluia. Esse é um conselho do Senhor Jesus nessa noite, para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus e para nós também que já aceitamos, porque a cada dia nós temos que preparar ainda mais os nossos caminhos para Jesus Cristo, para nós permanecer na presença de Deus, para nós ter certeza que nós vamos ser recebidos por o nosso Deus com honra. Nós temos que ter a certeza do que nós estamos vivendo. Nós temos que estar preparando o nosso caminho, o encontro para Jesus. Se Jesus pedir a nossa alma hoje, nós temos que saber o que é que nós temos preparado para entregar para Jesus. Nós estamos vivendo um dia, véspera de Natal, que a nação prepara tudo, o planeta prepara tudo, mas prepara para si mesmo. Glória a Deus. O banquete a qual todos estão preparando é pensando em si mesmo. E para Jesus, será o que tem preparado? Será que tem feito uma reflexão da vida? Qual é o verdadeiro sentido da sua vida hoje? O que é que você tem agradado mais? É aquilo que Deus tem pedido dentro da palavra de Deus para que nós venhamos fazer? O amor, a fidelidade, a justiça, a caridade? Ou nós temos mais voltado o nosso coração para tudo que é iniquidade, para tudo que vem aborrecer a Deus? É esse o conserto que Deus fala. É isso que Ele está dizendo aqui na palavra. Consertai os caminhos do Senhor. Porque todos nós aqui, nós temos um encontro marcado com Jesus. Queira ou não queira, todos vão ter que se dobrar diante de Deus um dia. E o que você espera ouvir de Jesus? Porque é o que você fizer aqui que você vai receber naquele grande dia. Se o que você está fazendo é para a honra de Jesus, Jesus vai te honrar. Mas se o que você praticar for para a desonra de Jesus, Ele também vai ter que desonrar você. A mim, a qualquer um que não estiver fazendo a vontade de Deus, porque Deus Ele está como advogado, Ele quer tomar a tua causa nas mãos dEle, Ele quer perdoar todas as tuas transgressões, as minhas transgressões, porque Ele morreu para isso. Aleluia. Ele diz que não veio para os sãos, mas para os enfermos. Enfermo de quê? Enfermo do pecado. Quantos Deus não tem levantado das drogas, da prostituição, da bebedeira? Por quê? Porque simplesmente ele deu um passo para Jesus. Aleluia. Ele decidiu acreditar que Jesus é a única esperança. Que não há outra esperança, que não há outra chance de alcançar a cidade santa a não ser pelo arrependimento. Aleluia. Já diz o louvor, no céu não entra pecado. Não entra, irmãos. Nós temos que ter uma renúncia com o mundo. Aleluia. Se o amor do mundo está em nós, o amor do Pai não está. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é santo, Ele é puro e verdadeiro. Aleluia. E aqui nós vamos ver também a reflexão sobre o batismo, irmão. A palavra de Deus diz que João pregava um batismo de arrependimento de pecado. Aleluia. Glória a Deus. Quando você foi batizado, eu creio que como eu, pequenininho, não sabe nem o que significa arrependimento. E outra, você não tinha motivo para arrepender de nada, porque uma criança, ele tem livre acesso a Jesus, independente de qualquer situação. Aleluia a Deus. A partir do momento que a criança passa a ser um adolescente, aí sim,
aí ele já tem uma responsabilidade de decidir o que quer da sua vida. Se quer Jesus ou quer permanecer agradando aquilo que o mundo oferece. Mas nós estamos aqui nesta noite para dizer que Jesus é a nossa força, é a nossa esperança, que Jesus é a nossa salvação. Louvado seja Deus. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, como uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas nosso Deus é grandão, é grandão, é grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. Exclamação com Cristo, agradece a oportunidade em nome de Jesus. Saúde a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. E o nosso convidado, uma boa noite, salvação, que o Senhor Jesus venha tocar no coração de todos. Eita, glória, Jesus. Eu estou essa noite aqui, irmão, feliz. Lembrando que ano passado eu estava aqui, mas não, o Senhor Jesus não tinha me alcançado ainda. Mas para a honra e glória dele, estou aqui novamente. Ele me alcançou. Eu queria deixar um versículo aqui em Tiago. Glória a Deus, Deus santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Tiago 4, versículo 4. Glória a Jesus. Lembrando que nós não estamos aqui, meus queridos convidados, queridos irmãos, não para falar de igreja ou de religião. Nós estamos aqui para falar do Senhor Jesus. E só através dele a salvação. Não importa o que o ser humano diz. O que importa é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: conhecei a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra do Senhor Jesus. A verdade é o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto,
Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras. O Espírito Santo, o Espírito que em nós habita, tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça, portanto, diz Deus. Resisti ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Levantai as mãos, pecadores, e vos de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti na vossa miséria, lamentai e chorai. Convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, o Senhor, e ele vos exaltará. Glórias a Deus. Então a palavra de Deus deixa clara: se nós quisermos ser amigo do mundo, nós se destrui ser inimigo de Deus. Então, para que nós venha ser salvo, para que nosso nome venha ser escrito no livro da vida, nós precisamos se converter. Nós precisamos chegar ao Senhor Jesus, porque Ele diz em João 14 que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e fora dele não há salvação. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Que coisa linda, né? Você vê seu caçulão aí abençoado na presença de Deus, né? Glória a Deus, irmão Jailson. Glória a Deus. Aleluia. É um menino abençoado, né? Na presença de Deus. Um testemunho bonito, né? Isso aí me alegra muito. Glória a Deus. Porque, irmãos, o pastor ele tem que observar as ovelhas, né? Porque eu não posso defender uma ovelha errada. Jamais. Eu vou aconselhar ela, mas defender não. Né? Eu vou defender ela de entrar no mal. Mas eu não posso defender ela se a pessoa anda errado na rua e uma pessoa diz, ó, aquela ovelha tua ideia está assim, assim, diz que é uma boa ovelha e está nessa situação. Se eu conhecer que ela está nessa situação, eu vou chamar ela e aconselhar. Mas apoiar não. Apoiar não. O irmão Jailson é um menino convertido, irmão. Convertido, menino abençoado. Né? Glória a Deus, que tem sede de salvação. Isso é muito importante. E agrada a Deus, amém? Vamos louvar, irmão? A palavra de Deus que tem fogo de vida, louva a Deus, né? Não sou cantor, mas gosto de louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus! É pra te adorar, Senhor. Eu confio em ti. Minha perseverança, minha fé e confiança está em tuas mãos. Aleluia! Não vou desistir e nem desanimar. Eu sei que a vitória vem e não tardará. Quem confia no Senhor esperar. Quem confia no Senhor acreditar. Minha perseverança, minha fé e confiança está em tuas mãos. Não vou desistir e nem desanimar. Eu sei que a vitória vem e não tardará. Quem confia no Senhor até esperar. Quem confia no Senhor
Ele fará por você. Quem confia no Senhor espera. Quem confia no Senhor acredita. Fará por você. Quem crê? Quem crê nessa noite que o mais Ele fará por você? Aleluia. Irmãos, nós não podemos viver em Lodebar. Nós já saímos da... Nós não queremos voltar mais para Lodebar. Nós já saímos do Egito. Nós não queremos mais voltar para o Egito. Aleluia. Nós queremos viver na presença do Senhor Jesus, né? Aleluia, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Jesus é fiel todo o tempo. Irmão Zé Valdo, quer falar alguma coisa, irmão Zé Valdo? A irmã Conceição? Nenhum. Então, eu queria ver vocês falando alguma coisa. Você vem, rapaz, falar alguma coisa. Né? Glória a Deus, vem falar que Jesus é bom aqui, né? Aleluia. Não? Então vamos já para a mensagem, né? Já é 8h40. Vamos orar, recebendo o mensageiro. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, está aqui, meu Deus, o teu servo, irmão, Senhor, que o Senhor enviou até aqui, Pai, para ministrar a tua palavra. Meu Deus, usa o teu servo da maneira, do jeito que o Senhor quiser, porque aqui, Senhor, o Senhor é quem manda neste lugar. Senhor Jesus, abençoa o coração de cada irmão que está aqui, Pai, assentado para ouvir a tua palavra. Que cada um de nós venha abrir nosso coração e receber esta palavra, viver ela, aleluia, e andar por ela, para a glória de Jesus. Pai Santo, abençoa teu servo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Nessa oportunidade, gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa mais rica oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos, com toda a igreja, e revendo algumas pessoas que já conhecemos assim de vista da outra vez que estivemos aqui. Estamos muito felizes por isso. Agradecer a confiança do nobre pastor Martinho Brito, que muito zela por esse ministério, por essa igreja aqui em Jaicós. O nobre diácono José Adão, e breve acredito que será consagrado a evangelista para ajudar essa igreja, é prata da casa. Diácono Antônio França e os demais irmãos que se sintam bem, se sintam à vontade em poder participar desse maravilhoso trabalho. Desejo ler em 1 Samuel, capítulo de número 7. Capítulo de número 7, apenas no versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7 e versículo 12. Samuel que destaca-se entre os juízes de Israel. Pois bem sabemos que Samuel, além de ser juiz, profeta, também foi sacerdote. Poucos tiveram destaque que ele teve, né? Entre os juízes. Tiveram alguns outros que tiveram apenas uma função de sacerdote, função de juiz.
função de profeta. Glória a Samuel Deus. teve um ministério completo Glória. e uma vida cheia de mistérios que podemos tirar muita coisa dos seus livros e do ensinamento que ele deixou escrito aqui na Bíblia. E diz bem assim: tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, dizendo: até aqui ajudou-nos o Senhor. Tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, dizendo: até aqui ajudou-nos o Senhor. Nós bem sabemos que a palavra de Deus é algo inerrante e completo. Os irmãos que quiserem sentar, já podem ficar à vontade. Aleluia, Jesus. É algo que nós temos na terra que representa os ensinamentos da igreja. E o ensinamento que o Samuel nos traz é um ensinamento, eu acredito que de perseverança para muitos, porque isso é um versículo muito comum que encontramos em alguns locais públicos, que algumas pessoas, até mesmo não evangélicas, ou até mesmo que não confessam a fé em Cristo, gostam de pôr sobre uma parede, sobre qualquer móvel da sua casa, acreditando, tendo fé, mesmo entre aspas dizendo: eu não sou crente, mas acredita nas palavras que estão escritas nessa profecia. Por quê? Porque muitos de nós, se não fosse a presença de Deus em nossa vida, não seríamos nada. Não seríamos capazes de estar nem aqui nessa noite. Porque não é fácil ter uma vida espiritual com Deus. É por isso que quando convidamos uma pessoa e dizemos assim: você quer ser crente, você quer aceitar Jesus? As pessoas já dizem: olha, eu não quero a lei de crente. Eu não quero ir para a lei de crente porque é uma lei dura, é uma lei severa. E nós sabemos que é algo que se torna simples. Glória a Deus. Mas só é simples para quem realmente quer ter uma vida espiritual. Quando a pessoa vem para a igreja apenas para participar dos cultos, apenas para querer, me dê bênção, Senhor, só para pedir. Eu quero, Senhor, me dê. E só que não é dessa forma que Deus nos dá as coisas. Ele primeiro nos prepara para poder receber. Às vezes não estamos preparados para receber uma questão de um processo na justiça. Não estamos preparados sequer para ter uma bicicleta, uma moto, um carro. Por quê? Porque Deus quer preparar primeiro. Aleluia. E nós somos impacientes com isso. Nós não queremos ter paciência, nós queremos colocar Deus contra a parede. Então, meus irmãos, quando se tem uma vida espiritual com o Senhor, uma vida consagrada a Deus, esquecemos o cansaço físico, esquecemos o enfado, mudamos a nossa face. A pessoa bebia cachaça, a pessoa vivia em locais que nem vou citar aqui o nome, mas a partir do momento que ela aceita Jesus e recebe o Espírito Santo da sua vida, todos já começam a falar na rua. Até mesmo quem nunca pisou pela igreja, diz: aquela pessoa é diferente, aquela pessoa é crente, aquela pessoa, eu vejo o Espírito Santo na vida daquela pessoa. Então, quando nós fazemos o convite, não para ser apenas crente, não para ser apenas evangélicos, não apenas para vir participar dos cultos, mas para ter uma vida diferenciada. Glória a Deus. É verdade. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida e passamos a obedecer, onde nós estivermos, aquela luz irá brilhar. Porque a própria palavra garante que o crente, ele é sal e luz do mundo. É verdade, Jesus. Aleluia. E é disso que estamos falando. Que quantos 1000 anos não foi escrito esses versículos, né? Não tinha papel, não tinha caneta, não tinha uma impressora. Hoje é fácil nós acessarmos a palavra pelo celular, pelo computador, pelo laptop, pela Bíblia. Podemos escolher a versão que quisermos para poder entender melhor. Mas nós sabemos que somente uma palavra como essa, que está se estendendo de geração em geração. Glória a Deus. Nós vamos passar, nós que estamos aqui vamos passar. Mas a nossa história vai ficar, nossas ideias, as nossas obras. Aquilo que nós praticamos, o Senhor esquece, mas o mundo não esquece, aquilo que praticamos de errado. Às vezes nós fazemos tudo de bom, tudo de melhor, doamos até o nosso sangue.
Mas quando chega naquela mínima falhazinha, a gente apaga tudo de bom que a gente fez. A gente apaga todas as qualidades. Aleluia a Deus. Por quê? Porque o ser humano, nós somos incompletos sem a presença de Deus. Aleluia. Nós não conseguimos ser perfeitos. Aleluia, Jesus. Somente quem é perfeito é Deus. Mas através do Espírito Santo vamos conseguindo tampar as brechas que vem na nossa, que o inimigo tenta entrar na nossa vida. A partir do momento que nós buscamos, é distribuído o dom de línguas entre a igreja, é distribuído os dons do Espírito Santo, o dom de discernir, o dom de profetizar, o dom da palavra, o dom de cantar, o dom de entender, porque fica muito complicado quando o pregador ele usa palavras difíceis e a grande maioria não consegue entender. É muito bom quando a gente prega e a palavra consegue entrar, ficar penetrada nos corações. Esse é o verdadeiro avivamento. Eu acredito que alguns que não experimentam ainda a palavra, imagina que o avivamento é só quando se tem nuvem de línguas estranhas, quando se tem movimento, quando se tem barulho. Mas o avivamento é quando a palavra está sendo pregada. Porque a própria Bíblia já diz, ela é martelo que esmiuça. E o impressionante que Deus ele é o dono do mundo. Aleluia, Deus maravilhoso. Jesus é filho de Deus e nós somos filho dele. Mas Jesus, ele jamais ele invade o coração de ninguém, jamais ele invade a casa de ninguém. Ele primeiro pede licença para poder entrar. E se a pessoa não quer aceitar, não é obrigado. Ele dá o livre-arbítrio. Mas é algo que deixa muito a desejar quando queremos usar o livre-arbítrio para preencher o nosso ego, para nos satisfazer. O apóstolo Paulo, ele deixou escrito que ele era escravo de Cristo. Ele se tornou escravo de Cristo. Ele fazia tudo para poder prejudicar a igreja, tudo para poder prejudicar alguém que ele visse que era crente. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a vida foi transformada. E ele arriscou a própria vida, levou chibatadas. Glória a Jesus. Aleluia. Os romanos diziam, nós não vamos pegar ele do jeito correto. Nunca dava as chibatadas que era ao total de ser. Nós vamos pegar ele devagarinho. Você deixava faltando um, hein? Chibata no couro dele. Né? Para aprender a como é servir a Cristo. Porque não é de qualquer maneira. É claro que é muito bom quando a gente tem uma vida sossegada. Tem uma vida de paz. Mas quem serve a Cristo sabe que existe uma luta ferrenha entre a carne e o espírito. Às vezes nós estamos em casa, sentados numa boa cadeira, numa boa poltrona, seja assistindo uma TV ou acessando a internet, e ali de repente a carne diz, olha, tá chegando a hora do culto, não dá para ir não, tô para morrer. Se eu levantar eu morro. Mas se for uma coisa que for para tirar da atenção de Deus, não, é a carne. Ela já começa a ficar avivada. E aí aquilo que pedi licença aqui para comentar aquilo que o pastor falou no início. A pessoa, seja no futebol, né? Vibra pelo time, seja no meio da rua, vai passando uma carreata, a pessoa tem vontade de vibrar, pode estar cansado, pode ter trabalhado 24 horas. Mas isso é a carne que está pedindo. Mas quando é o Espírito, não. O Espírito, ele deixa todo o cansaço e todo o enfadonho. Aleluia. Então, hoje, nós estamos... acredito que no calendário cristão, no mundo inteiro, onde considera o calendário cristão, que é o calendário que nós usamos, o calendário de 12 meses e de 365 dias, e 365 dias quando o ano é bissexto, quando fevereiro tem 29 dias. Nós estamos comemorando o aniversário de Jesus, né? É claro que a Bíblia não cita uma data correta. Teólogos e filósofos, eu já ouvi alguns dizerem que ele nasceu em abril. Eu já vi outro doutor em teologia dizer que ele nasceu em outubro. Mas é uma data que não importa o dia. Importa que a gente lembra, que nós lembramos dele todos os meses, através da Santa Ceia. Nós comemoramos não só a morte, mas sim a ressurreição de Cristo. Né? E a Bíblia, ela é bem enfática quando ela fala do nosso Jesus. Jesus teve um ministério muito pequeno, um ministério muito curto. Acredito que 3 anos e meio, né? Não temos assim como detalhar
detalhar corretamente. Mas a gente sempre faz uma base, porque o ministério dele começou a partir dos 30, né? Glória a Jesus. E é tanto que ele diz que muitos de nós realizariam muito mais obra. Mas não porque seriam super experts, teríamos mais sabedoria, mas por ter mais tempo de pregar, porque ele não teve muito tempo aqui durante seu ministério. É claro que desde os 12 anos, desde criança, ele já pegava ali, já contestava com doutores, fariseus, saduceus, e ali todo mundo admirava, mas ele não era o início do ministério, era apenas provando que aquele menino realmente tinha sido obra de Deus, tinha sido obra do Espírito Santo, que ele não tinha sido gerado somente da carne, que ele era a presença de Deus na terra. E quando os apóstolos perguntavam, que tinha um apóstolozinho chamado Tomé, aliás, apóstolo, não apóstolozinho, né? Perdão pela expressão. Glória a Jesus. O apóstolo Tomé que só acreditava no que via e sempre fazia perguntas para ele. Como muitos de nós, às vezes nós perdemos a nossa crença, deixamos de acreditar, porque nós não estamos vendo com os olhos da carne. Às vezes Deus nos mostra com os olhos da fé, mas nós ainda ficamos questionando se realmente se é aquilo mesmo. E os apóstolos ficavam questionando a ele. E ele dizia: e não perceberam ainda que a presença de Deus está no meio de vós? Acredito que nessa noite, sem sombra de dúvidas, que Deus está presente aqui. Está aqui reunido conosco. Glória a Deus. Em cada um de nós, o Espírito Santo se faz presente. Isso é uma coisa que não tem como ser negada. E Ele quer entrar no coração daqueles que ainda não receberam. Ele quer dar essa proteção. Ele quer dar esse entendimento que o mundo ele não compensa. Que fora da presença de Deus, o ser humano não tem vida em abundância, não tem vida eterna. Somente com a presença de Deus temos a esperança de ter a vida eterna, de morar com Ele no céu, de reinar aqui durante o milênio com Cristo. Somente aceitando a Ele. Glória a Deus. Mas não é de qualquer forma, Ele aceita, Ele nos aceita. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele nos aceita da forma que somos, mas Ele não aceita que permanecemos a partir do momento que aceitamos. Ele quer dar vestes novas. Ele quer trabalhar na vida. Mas para que isso aconteça, tem que abrir o coração, tem que abrir a mente. Porque o inimigo ele quer afastar todo mundo. Ele não aceita, não aceita que ninguém esteja na presença de Deus, de maneira nenhuma. Eu já vi tem algumas frases teológicas que diz que fala assim, que o diabo ele quer tirar a pessoa, não da igreja, mas da presença, né? Às vezes ele até vê a pessoa ali e diz: esse aí é fraquinho. Mas não imagina o poder que tem um crente. Por mais que a pessoa se considere fraco, ele diz: olha, eu sou fraco. Mas ele não imagina o poder que tem dentro dele. Porque Deus nos dá, através do Espírito Santo, força para guerrear contra o inimigo das nossas almas. E é algo precioso que nós temos dentro de nós, é as nossas almas, é o nosso espírito, algo que não pode ser comprado. Às vezes eu já vi muitas pessoas usar a expressão que Deus só quer o coração. Não, Deus só quer o coração. Aí eu fui refletir um dia, eu estava em casa refletindo a respeito dessa expressão, porque há muitos anos eu só ouvia algumas pessoas dizerem que Deus só quer o coração. Aí eu mesmo fui refletir sozinho. Aí eu fui imaginar, será que os órgãos vitais, o coração, os rins, o fígado, de quem bebe, de quem fuma, é igual ao coração de quem faz ao contrário? De quem não usa, de quem não fuma, de quem não bebe? Porque assim, o Espírito Santo ele só entra na vida, ele só permanece na vida de quem está realmente tendo compromisso com Deus. A partir do momento que a pessoa deixa de ter compromisso com Deus, ele sai fora, porque a casa começou a ficar suja. Então eu acredito que Deus não vai querer um coração sujo. Ele só vai aceitar o coração puro. Não é verdade? E eu não sei o porquê que Deus está me colocando para
falar essas palavras. Não é minha essas palavras. Glória a Jesus. Eu vinha no caminho dizendo, meu Deus, eu não tenho nada para falar, não sou pregador. Sou glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não sei o que é que eu vou falar para a tua igreja, mas como eu sou vaso, o Senhor vai enchendo que eu vou derramando com os teus filhos. Eu vou espalhando. E assim é o óleo da alegria que Ele quer dar sobre a vida de cada um. Ele não aceita. Ele não aceita. Jesus não aceita que a pessoa se perca. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer dar vida eterna para todos nós. Glória a Deus. Aleluia. E voltando aqui para o texto, o profeta Samuel, Aleluia. ele foi um profeta diferenciado por quê? Porque a mãe dele era estéril. E ela doou ele completamente para Deus. É claro que depois dele ela teve outros filhos. Não vou bem entrar em detalhe porque o tempo é curto. Mas eu vou só dar apenas uma pequena explicação para que todos que estão aqui, eu quero que compreendam o porquê que eu li esse texto. O porquê que eu li esse versículo. Aleluia. E o porquê, para entender o porquê que a expressão diz até aqui, ajudou-nos o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, Jesus. O profeta Samuel, ele tinha uma promessa praticamente assim, semelhante à de Sansão, que era nazireu. Nazireu de Deus era a pessoa que não podia cortar o cabelo, não podia entrar na valha. E ele foi educado dentro de uma casa praticamente de sacerdotes corruptos. Por quê? Porque o profeta Eli, ele tinha 2 filhos sacerdotes, que também às vezes julgavam as causas, e eles tinham a mania de corromper aquelas ofertas que eram para o altar de Deus. E ali o profeta Samuel, ele sofreu muito com isso. Por quê? Porque o profeta Eli, o juiz Eli, dava o ensinamento correto para Samuel, e Samuel via os seus irmãos praticamente praticar tudo errado, tudo ao contrário. Até às vezes eles queriam agredir. Quando Samuel falava alguma coisa, ele dizia, sai do meu caminho, você está sendo quebra-mola no nosso caminho. Eu estou parafraseando, né? Não está escrito na Bíblia isso que eu estou falando, estou apenas parafraseando. Você está sendo quebra-mola em nosso caminho, Samuel. Sai da nossa frente. Senão a gente vai ter que tomar uma atitude cruel com você. Porque você quer fazer tudo certinho. Você quer ser o menininho do papai. E é tanto que a destruição veio sobre a casa do juiz Eli, por causa da iniquidade dos seus filhos. Ele sabia tudo o que acontecia, mas ele não repreendia. As pessoas chegavam, olha, eu estou... Realmente as pessoas vinham... Aqui aqui as cidades, vinham de Mispá e Sem para trazer oferta para o tabernáculo todos os anos, que era uma festa assim, tipo uma festa natalina. As pessoas pegavam aquela oferta como se fosse o dízimo hoje, equivalente. Pegavam o melhor cabrito, o melhor boi, o melhor gado e levava para oferecer a Deus, agradecendo por tudo. Praticamente assim, como equivalente ao dízimo, que era 10%, né? E não estou entrando no detalhe do dízimo, certo? Eu estou só apenas falando do texto, porque aí já é outro detalhe que a gente tem que dar realmente o ensinamento, né, pastor? Porque senão confunde a mente das pessoas, né? Eu não quero confundir ninguém, tá certo? Eu estou apenas entrando aqui no texto do 1 Samuel 7. E as pessoas vinham de Mispá e Sem e traziam as ofertas, e às vezes eles tomavam aqueles sacerdotes auxiliares dos filhos de Eli, tomavam a frente do povo e pegavam, traga aqui o carneiro aqui, traga aqui o boi, traga aqui a oferta, e desviavam para outro canto. E então, certa feita, na última batalha contra os filisteus, que foi a primeira vez que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, nas guerras, que o povo de Deus, o povo de Israel, sempre tinha que estar se defendendo das outras nações, né? Sempre tinha que estar se defendendo, principalmente dos filisteus. Foi quem perturbou muito a nação de Israel. E tinha outros povos, que eu não vou entrar em detalhe também, mas quero entrar apenas nesse detalhe. E os filhos de Eli acharam que a estola sacerdotal iria proteger eles. Eles achavam tal, não, nós somos sacerdotes, vamos pegar a Arca da Aliança, que é a presença de Deus, e vamos levar para a guerra. Aleluia. E aí, chegando lá no meio da guerra,
Naquele dia, eu acredito que seja com a permissão de Deus, que nada acontece sem a permissão dele. O povo foi massacrado naquele dia por causa da presença deles. E inclusive eles foram mortos pelos filisteus durante aquela guerra. E Eli, a Bíblia conta bem detalhado, que ele era muito pesado. E ele, na hora que soube da notícia, ele arriou-se sobre o assento que estava, né? Deu até trabalho para as pessoas carregarem ele. E ficou aquela maldição na família sacerdotal. Inclusive, quando o rei Saul, Deus permitiu que entrasse um espírito de perturbação nele, quando ele desobedeceu a palavra de Deus, um certo soldado dele, matou vários sacerdotes. E apenas o filho do sumo sacerdote ficou vivo, né? E a partir daquele momento para frente, Davi já tinha sido consagrado rei de Israel, mas não tinha assumido ainda o trono. Aleluia. E aí o filho dele passou a seguir Davi. E tinha, se eu não estiver equivocado aqui, que o pastor me corrija, era um contato que eles tinham com Deus. O sacerdote era Urim e Tumim, não é isso? Se eu não estiver equivocado. Aleluia. E sempre Davi consultava, pedia para consultar, para o sacerdote consultar, e Deus respondia na hora. E Deus respondia a partir do momento que ele consultava. E os sacerdotes nunca tinham consultado para o rei Saul. Por isso que o rei Saul ficou revoltado com os sacerdotes. Quando ele começou a perseguir, e o sumo sacerdote Aimeleque recebeu ele lá. E inclusive deu a espada de Golias e consultou a Deus. E aí, aquele servo que matou aqueles sacerdotes, ele era servo de Jonas. Era o Dueng. E aí ele viu lá. E tinha acontecido um acidente agrícola com as roças. E aí ele foi lá para pedir perdão, para que o rei consultar a Deus, porque para consultar a Deus no Santo dos Santos não podia ser de qualquer jeito. Só entrava no Santo dos Santos um sacerdote com uma corda amarrada. Amarrada, porque se ele não tivesse bem com Deus, não tivesse em paz com Deus, ele morria lá dentro e alguém ia lá e puxava pela corda. Não podia entrar lá e socorrer. Imagine só como é que é. Eu vou usar a expressão que é bem conhecida. Como é fino ter a presença de Deus. Aleluia. Então, nós temos o privilégio de sermos escolhidos dele. Ele nos dá a livre escolha, nos dá o livre-arbítrio de servir a ele. E poucos têm a oportunidade de receber assim, de receber de alguém que está seja com o microfone, que seja diretamente dizer: você quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Poucas pessoas têm essa oportunidade. Às vezes a pessoa está ali nas últimas, sofrendo ali um AVC, dá um ataque no coração e diz: oh meu Deus, se aparecesse um crente por aqui, um crente atendesse, né? Eu já vi um pastor que era um pastor nosso, meu primeiro pastor, ele saiu, o tio dele estava desviado lá na cidade natal dele, e aí ele foi surpreendido com a notícia que ele, no momento que ele estava sufocando para morrer, ele tinha ligado com a sobrinha para se reconciliar. Ninguém se sabe se deu tempo, né? E ele disse: a minha preocupação é essa, eu estou muito preocupado porque eu não sei se deu tempo, né? É uma coisa que é um piscar de olhos. Quando a morte vem, é um piscar de olhos. E aí às vezes não dá tempo de dizer nem sim. E ali tanto tempo, às vezes alguém da família passa tempos e tempos regando, porque aqui o que está acontecendo, quando a gente prega a palavra, a gente está regando os corações, já está plantado há muito tempo, e a palavra está crescendo, e a palavra vai crescendo, vai germinando, e a pessoa resiste. Glória a Deus. Fica resistindo. É verdade. Deus maravilhoso. Então é dessa forma, meus irmãos, que Deus age em nossas vidas. É abrindo os nossos corações, abrindo a nossa mente, né? É bem interessante essa questão, só para concluir, essa questão do livre-arbítrio, que nós plantamos o que nós queremos, mas somos obrigados a colher o que plantamos. Eu não quero colher não, mas é obrigado a colher. Obrigado a colher. Plantou feijão, colhe feijão. Plantou milho, colhe milho. Plantei a palavra, vou colher a palavra, vou colher almas. Plantei o mal, vou colher o mal. Não tem para onde, não tem como se desviar para a direita nem para a esquerda, porque o caminho é estreito. A partir do momento que percebemos que estamos no caminho largo,
é porque não é o caminho de Deus, não é o caminho de salvação. A Bíblia diz que a porta é estreita. Aleluia. Ela não sofreu reformas. Glória a Deus. Glória, Jesus. A porta, ela não sofreu reformas. Glória. De jeito nenhum, e nem vai sofrer. Aleluia. Podem tentar de todas as formas. Tem deputados que foram, já concluir, só para concluir aqui. Tem deputados no Congresso Nacional, senadores que já tentaram mudar a palavra, já tentaram mudar a Bíblia, né? Tentaram mudar a forma. Não, vamos mudar, não tem como, não pode. Ela bate de frente com o homem. Ela combate. Quando estamos lendo, ela combate o nosso lado mal. Aleluia. E aí a gente vai estar discutindo, às vezes o esposo está discutindo com a esposa, aí o Espírito Santo também diz, olha, a Bíblia diz assim, dessa forma. É mesmo, né? Vamos acalmar aqui os ânimos. Já estamos passando aqui para a parte física já. Vamos seguir utilizar a palavra. Glória a Deus. É assim que Deus abençoa a vida. É que a partir do momento que a gente pratica a palavra. É claro que seria impossível a gente cumprir o que está escrito nos 66 livros da Bíblia. Aleluia. Mas quando a gente segue boa parte, caminhamos em boa parte no que está escrito, a Bíblia, ela começa a nos guiar a nossa mente. Começa a encher a nossa mente, encher o nosso coração. Um pouquinho, no meu atendimento. Quando Jesus disse, esforçai-vos. Quando Jesus diz, esforçai-vos, deixa que o restante ele completa. Né? Você está se esforçando naquilo que você pode. E no que você não pode, Deus completa. Glória a Deus. Meus irmãos, realmente é verdade isso. Glória a Deus. Realmente é isso. A salvação ela vem através do esforço. Glória a Deus. Não tem como, né? Glória a Jesus. O apóstolo Paulo também deixou escrito que o salário do pecado é a morte. Né? O salário do pecado é a morte. Então é dessa forma. Através do esforço. Aleluia. E voltando para a parte do livre-arbítrio. Da parte que nós somos obrigados a acolher. Então é isso. Se nós deixamos a palavra penetrar, o caso que eu quero dizer é o seguinte. Aconteceu, que eu já vi muitas vezes isso, a pessoa perde a visão, não consegue mais enxergar, não consegue mais ler. E ali ela passou muitos anos praticando a palavra de Deus. E ela pega o microfone, sem enxergar nada. Eu estou falando não é do cego de nascença, porque quando a pessoa nasce cego de nascença, tem o segmento do braille. A pessoa pode aprender a ler o braille. Eu estou falando do segmento, às vezes, quando a vista escurece. Porque quando nós vamos passando os dias, vamos envelhecendo, a vista vai se escurecendo. Como diz aqui no Salmo 90, que foi o Salmo que Moisés escreveu, que diz que a partir dos 70 é canseira e fadiga, né? Então a nossa vista vai se cansando. E aí a pessoa com 90, 95, 100 anos não está enxergando mais nada, mas está com a palavra no coração. E pega no microfone e prega a palavra. Eu já vi isso acontecer. Pensa no privilégio que poucos têm, né? E eu já vi também pessoas dando depoimento. Mas eu só queria aprender a ler a Bíblia, eu não queria aprender outra coisa. Eu peço tanto a Deus para Deus abrir meu entendimento, né? E acontece, a gente pede a Deus, Deus, eu quero pregar a tua palavra, Ele dá. Eu quero louvar, louvores, Ele dá louvores. Deus, eu quero pôr a mão sobre os enfermos e a enfermidade sumir. Deus dá, é claro, mas depende de quê? O que Jesus disse? Do esforço, né? O irmão lembrou bem, não é isso? Então, meus irmãos, eu queria só concluir aqui, que o tempo já passou, não tem mais tempo. Eu queria só fazer uma pequena oração com os irmãos. Pedir licença aqui, pedir permissão aqui ao pastor da igreja, para que pudesse ficar de pé e fazer uma pequena oração para nós concluirmos a palavra. Porque eu acredito que essa palavra ela vai operar no coração de muitas pessoas. Vai ter pessoas aqui que não vai nem conseguir dormir de noite lembrando da palavra. Glória a Deus. O Espírito Santo batendo na porta, igual foi isso com Samuel. Aí Samuel falou para ele, e o que é que eu digo para ele? E o que é que eu falo com essa voz? Ele diz, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Deus visitou Samuel, Deus perturbou Samuel, e Samuel ficou. O profeta Isaías também, o que é que eu digo para ele? Mas só ele não diz, eis-me aqui. Deus quer fazer você um pregador do Evangelho, Deus quer fazer você um levita da casa dele. Amém? Querido Deus e amado Pai, amado Senhor, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia.
pela saúde, ó Deus. E, ó Deus, por aquilo, por aquelas lutas que o Senhor colocou em nossas vidas, para que pudéssemos batalhar, para que não ficássemos acomodados. Porque, ó Deus, o espírito de acomodação tem entrado na vida de muita gente, Senhor. Tem deixado, Senhor, querendo que as pessoas relaxem na tua casa, na tua obra dentro de casa, querendo afastar da tua palavra, querendo afastar da tua presença, Senhor. Mas eu acredito, Deus, que a tua palavra é martelo que esmiuça, Senhor. É martelo que esmagaça qualquer tipo de receio. Pai, que o Senhor venha desobstruir veias de corações nessa noite. Que o Senhor venha baixar taxas de diabetes, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, operar em vidas aqui nessa noite. Papai do céu. E se for possível, Deus, que o Senhor venha salvar vidas. Porque esse é o nosso objetivo. E não outro. A não ser levar pessoas para o céu. Para morar contigo. E ser naquele dia, ó Deus, querido Pai. Pai, nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, né? Que palavra maravilhosa. Glória a Deus. É verdade, né? Deus, Ele é fiel. Ele é fiel todo o tempo, né? Quando o irmão, aleluia, falou, né? Que muitas pessoas dizem que Deus saqueia o coração. É pessoas que não estudam a Bíblia, né? Glória a Deus. Nós temos que estudar, né? Estudar a Bíblia. Não só conhecer, estudar e viver. Que aqui ele diz aqui, em Jeremias 17, e o versículo 9, ele diz aqui, enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração, glória a Deus, mais do que todas as coisas. E perverso quem conhece. Né, irmão? No 10 ele diz, é o Senhor que diz, eu, Senhor, esquadrio o coração e provo os rins. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto da sua ação. Aleluia! Então, meu irmão, essa história de Deus querer só o coração, isso é mentira, irmão. Isso é mentira furada. Pode fazer tudo, Deus só quer o coração. É mentira. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso é o coração. Mas de qualquer maneira, nós como cristãos, nós não estamos agradando a Deus. Não estamos agradando a Deus. Aleluia! Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele diz, não seja como a mim, mas seja meus imitadores, como eu fui do meu Pai. Ninguém é como Jesus, não. Mas nós temos que ser imitadores de Jesus. Como é que nós podemos fazer a diferença no meio da nação? Nós temos que andar que nem luz, irmão. A palavra de Deus do livro de Mateus, capítulo 5, que nós somos o sal da terra. Aleluia. Quando fala do sal, existia uma tradição, né? De pessoas jogar o sal para destruir o gelo. E o povo pisava. Por isso que Jesus falou, né? E aquele sal que era pisado não servia mais para fazer mais para ser lançado fora. É por isso que Jesus disse que nós somos sal, mas se o sal for pisado pelos homens, não serve mais para salgar nada, para temperar. Tem que ser lançado fora. E nós, servos de Deus, nós não podemos deixar ser pisado pelo inimigo, nem por pessoas que não têm base de Deus na vida. Nós temos que, cada dia, aleluia, andar com o nosso respeito, respeitando todo mundo, não querendo ser melhor do que ninguém. Quando nós se convertemos, nós temos que ser mais ainda, mais humilde ainda que o que é, viu? Respeitando, não importa qual é a religião da pessoa, nós temos que ensinar, não é criticar e nem querer ser melhor do que ninguém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em Cristo Jesus a todos nessa noite. Aleluia. Então, está terminado, irmãos Adão vai orar e eu vou dar o término. Né? Aleluia. E fechar o trabalho. Grande Deus, irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? O nosso pastor não fez o convite, mas nós temos um convite do Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite para entregar para quem
não teve um concerto com Deus ainda. Para quem deseja fazer uma aliança com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele morreu foi para isso. Aleluia. Se Jesus não tivesse morrido, nós poderíamos ter nascido do mesmo jeito, porque nós somos geração de Adão e Eva. Mas Deus morreu para nós ter uma segunda chance. Aleluia. Nós éramos perdidos, sem oportunidade de alcançar a vida eterna. Jesus foi para a cruz, muitos dizem assim, mataram. Mas Ele diz, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por amor de vós. Glória a Deus. Será que foi grande este amor? Aleluia. Aceitar morrer, se Deus quisesse invocar naquele momento milhões de anjos, o Pai daria para salvar a sua vida. Mas o propósito dele era cumprir a ordem do Pai. Era morrer para que nós possamos ter vida. E a oportunidade o Senhor dá a cada um nesta noite. Aleluia. O amanhã não pertence a nós. O amanhã não pertence ao homem. Já diz o louvor, o amanhã pode ser tarde, aonde que tu vai morar? Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha tocar. Glória a Deus. E que não resista o toque do Espírito Santo, porque ele é sensível. Aleluia. Quando ele toca, quando ele quer entrar, é necessário que nós se renda a Jesus. Porque muitas vezes o nosso ego faz resistir o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu não chorei ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o convite, e eu sabia que eu não estaria da maneira que Jesus Cristo queria que eu tivesse. Só que eu pensava no que os outros iam pensar de mim, o que os outros iam falar. Sendo que o dono de todas as coisas é Jesus. Que o homem não significa nada, mas o nosso Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Aleluia. Ele usa o homem para honrar aqueles que servem a Deus. E todos têm que se humilhar diante desse Deus. Porque todo o poder dos céus e da terra foi dado a Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se alguém deseja aceitar a Ele, fazer uma aliança com Ele nesta noite, é só se colocar até o altar do Senhor Jesus e falar que quer fazer esse concerto com Deus, e o nosso pastor irá orar Glória a Deus. Aleluia. pela sua vida nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se não quiser também, que o nosso Deus continue trabalhando em cada coração, porque o nosso Deus disse que o nosso dever é simplesmente pregar a mensagem do Senhor. É simplesmente mostrar o que Ele quer que nós seja para Ele, mas o mover é do Espírito Santo de Deus. E tudo é do tempo de Deus, não é o nosso tempo. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu convido a todos a se fazer de pé para nós orar e agradecer a nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por tudo que tu preparou para nós nessa noite, Senhor. Pela palavra, Pai, maravilhosa que tu usou o teu servo nesta noite, Pai, para entregar para a tua igreja, para entregar a todos aqueles que se faz presente aqui nesta noite, Pai. Que tu possa, Senhor Jesus, abençoar a vida de cada um de nós que estamos aqui presente, a vida daqueles que não puderam chegar até aqui, Senhor. Toma nas tuas mãos, Pai, vai preparando, vai guardando, vai transformando, vai fazendo tudo aquilo, Pai, que nós não conseguimos fazer, Senhor. Trabalha, Pai, poderosamente na tua igreja, Pai, guardando e preparando cada um na tua presença, Senhor. Que tu venha enviar, Pai, pessoas para a tua obra. Pessoas que queiram se render à tua vontade e não mais à nossa vontade, Senhor, mas que tu possa habitar com teu Espírito Santo no meio da tua igreja, Pai. Que tu venha, Pai, operar, que tu venha enviar os teus anjos, Senhor, a cada dia, todos os minutos, para fazer a guarnição de cada um de nós. Que tu possa levantar um muro, Pai, sobre todas as maldades do inimigo, para que ele não possa nos tocar, para que ele não venha, Senhor, colocar pedra de tropeço nos nossos caminhos, porque tu pode todas as coisas. Nós te louvamos e te agradecemos, Jesus, por tudo.
Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Faz suas mãos assim, receba a bênção. Que a graça de Deus, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com esta igreja hoje e para todos sempre. Amém. Amém.